Olá pessoal, continuando o curso Planejamento Estratégico, parte 8, Solução de Problemas Complexos, com a metodologia IDM, Innovation Decision Mapping. Esta é a versão de janeiro de 2021. O módulo básico teve 6 aulas e o módulo avançado terá em torno de 5 aulas. No modelo simplificado do planejamento estratégico, nós temos 3 etapas. 1. Análise da situação atual. 2. Definição do resultado desejado. 3. Lista de tarefas. Em cada uma dessas 3 etapas, geramos opções, analisamos as opções e escolhemos as melhores opções. Porém, olhando para o exemplo do plano de mudanças apresentado na última aula, percebemos que nós não temos uma lista de tarefas, e sim uma lista de projetos. É necessário mais um processo de análise para a definição de tarefas claras e executáveis. Ou seja, para cada um dos 4 projetos, precisamos definir a equipe e um prazo, e um plano de mudanças com ações concretas ou tarefas. No nosso trabalho como facilitadores de workshop de solução de problemas complexos ou planejamento estratégico, nós não utilizamos o modelo simplificado de planejamento estratégico com apenas 3 etapas. No nosso trabalho, nós utilizamos a metodologia IDM, Innovation Decision Mapping, que é composta por 4 etapas. No IDM, temos uma etapa adicional, intitulada de questão-chave, onde descobrimos o real problema ou definimos os projetos de mudanças. A questão-chave é o ponto de fundamental importância que precisa ser trabalhada para conseguir atingir o resultado desejado. A questão-chave pode ser um obstáculo, real problema, diagnóstico ou causa raiz, algo que está nos impedindo de atingir o objetivo. A questão-chave também pode ser a construção de um novo caminho ou meio para chegar até o objetivo. Neste caso, pode ser um projeto inovador. Aqui nós temos a representação de peças de dominós enfileiradas. Para derrubar todas as peças e fazer acontecer o efeito dominó, temos 2 questões-chave. Primeiro, temos que eliminar o obstáculo B, que está impedindo a sequência ou fluxo do efeito dominó. E também percebemos a ausência de uma peça na posição C. Caso não tenha uma peça de dominó, podemos usar a criatividade para criar novos mecanismos para dar sequência ao efeito dominó neste ponto. Na metodologia IDM, em cada uma das 4 etapas, nós geramos várias opções antes da tomada de decisão. Para aumentar a produtividade na geração de ideias, nós utilizamos a regra gerar ideias, mas sem justificar. Esta regra, ao mesmo tempo que dá liberdade para o participante dar uma ideia, ela também impede ou desmotiva o questionamento da ideia por outro participante. Em resumo, é uma regra mágica, com impacto tanto do lado racional quanto emocional. O fato de não precisar justificar a ideia abre as portas para o participante contribuir com ideias intuitivas, que fazem parte do vasto conhecimento tácito, que fica armazenado no nosso subconsciente. Essas ideias têm um grande potencial de contribuir com inovações e mudanças. É indiscutível a necessidade de ter um ambiente seguro para a geração de ideias criativas ou intuitivas, mas a pergunta-chave é como fazer isso? Será que é decorando a sala de reunião como um parque de diversões ou cenários futurísticos? O que nós percebemos é que a regra sem justificar diminui os mecanismos de defesa, e pessoas desarmadas é que geram um ambiente seguro, diminuindo os conflitos pessoais e gerando mais ideias criativas. Como resultado, ganhamos muito tempo e qualidade nas decisões. Depois de gerar no máximo 25 opções, nós priorizamos 5 opções, o que corresponde a 20% das ideias geradas, seguindo o princípio de Pareto. Nós fazemos a priorização destas 5 melhores ideias por votação, ainda obedecendo a regra sem justificar. E nós não fazemos o agrupamento das ideias, pois ela pode desfavorecer as ideias únicas ou originais. Na sequência, fazemos uma análise lógica de causa e consequência entre as 5 ideias. Esta análise aguça o senso crítico, trazendo novas percepções sobre as mesmas ideias, com visão sistêmica ou visão do todo. Como ilustração, neste caso, para derrubar todas as peças do dominó, temos de gerar uma ação sobre a peça A e outra ação sobre a peça C.
Mas o que acontece se apenas invertemos as posições das peças B e C? Nesta nova configuração, para derrubar todas as peças do dominó, temos de gerar apenas uma ação sobre a peça A. A mudança na ordenação lógica das mesmas ideias pode mudar drasticamente o plano estratégico, como já testemunhamos em vários casos reais. Na nossa experiência de ter facilitado milhares de reuniões de solução de problemas ou planejamento estratégico, temos a clara percepção de que esta é uma situação muito comum de acontecer. O grupo descobrir, depois das análises lógicas de causa e consequência, que a solução de um pequeno problema pode gerar um resultado muito grande. A nossa experiência apenas constata a teoria do caos ou o efeito borboleta. Em síntese, são estas as etapas do processo decisório aplicadas em cada uma das 4 etapas do IDM. Gerar opções sem justificar, priorizar 5 itens, fazer a análise lógica de causa e consequência, finalizando com o foco ou priorização. Este é um exemplo real que nós facilitamos. Situação atual: a liderança ou a média gerência recebem os melhores treinamentos em liderança, mas não mudam a atitude. Objetivo: mudança de atitude da liderança ou média gerência. Para este objetivo, geramos vários meios e priorizamos as 5 melhores opções. A opção que recebeu mais voto foi os líderes ou gerentes serem exemplos. Após a análise de causa e consequência, eles perceberam que para mudar a atitude, antes era necessário trabalhar 2 pontos: ter objetivos claros e saber as atitudes esperadas. Na segunda votação, após a análise lógica de causa e consequência e com um senso crítico mais apurado, eles priorizaram como item mais importante a questão-chave: ter objetivos claros. Tivemos aqui uma mudança de foco. O item que ficou em 5º lugar na primeira votação ficou em 1º lugar na segunda votação. Na nossa experiência, isso acontece em mais de 80% dos casos, porque nós trabalhamos com processos de mudanças. Apenas para reforçar, nós percebemos que a mudança na decisão ocorre com muita frequência após a análise de causa e consequência. Esta análise lógica ativa o pensamento crítico. Este nos ajuda a ter novas percepções dos mesmos fatos ou ideias. Voltando ao exemplo real, na geração de ideias para esta questão-chave, ter objetivos claros, tivemos como item mais votado checar o entendimento dos objetivos com a diretoria. Um dos participantes até comentou: nós temos muitos treinamentos para lidar com os liderados, mas nunca tivemos, em centenas de horas de treinamento de liderança, algo sobre como lidar com os nossos líderes. Em síntese, esses são os 3 diferenciais da metodologia IDM que podem fazer muita diferença na hora de solucionar um problema complexo ou fazer um planejamento estratégico de forma colaborativa. Primeiro, definir a questão-chave antes de definir as tarefas. Aplicar a regra sem justificar no processo decisório de cada etapa para mitigar os mecanismos de defesa. E a análise de causa e consequência antes da decisão final, pois ela pode mudar a sua percepção e, consequentemente, a estratégia. Encerrando a 8ª aula do curso Planejamento Estratégico. Antes de prosseguir para a próxima etapa do curso, tente aplicar ou exercitar as dicas dessa etapa, ou seja, tente aplicar a metodologia IDM com um grupo pequeno para solucionar um problema complexo. Só a prática pode trazer insights para suas reais necessidades. Lembrando que, caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.